No vídeo de hoje a gente vai fazer um benchmark aí, comparando a performance do desempenho de você utilizar o Env para você armazenar suas keys, tá? Ou armazenar chaves ou configurações de sua aplicação, versus você utilizar o config do Laravel, né? E assim cachear esses tipos de informações, tá? Então basicamente a gente vai fazer um benchmark utilizando aí recursos do Laravel no nosso projeto. E bom, nesse benchmark a gente vai ter uma prévia ali, né, de qual a diferença ali de performance entre um e outro. Se isso é gritante, e entender um pouco como e o quanto, né, isso funciona para um projeto, né? Se existe algum risco, alguma coisa que pode ocorrer ali caso a gente não se atente a algum detalhe. Ok? Se você não sabe quem está falando aqui, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Conteúdo aqui toda terça-feira sobre Laravel. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí e ajuda a gente a expandir aqui e conquistar o universo. Beleza? Então, eu estou aqui com um projeto Laravel já preparado, tá? Se você nunca trabalhou aí com configurações no Env ou configurações no config do Laravel, comenta aqui na descrição também, que de repente eu faço um vídeo específico para isso, tá? Mas, já de antemão, né? Configurações do Env é justamente aquelas configurações que vão lá no nosso arquivinho .env, tá? Então, provavelmente você deve ter acessado ali, já deve ter visto ali que tem o nome da aplicação, que tem a parte de conexão com o banco de dados, né? Entre outras informações, tá? E a parte de config do Laravel é basicamente essa pastinha config que a gente tem aqui. Normalmente, né, a gente acaba só mexendo ou no app aqui, no database, alguma coisa às vezes no public, no resource e roots, né, mas dificilmente a gente mexe nas outras pastas aqui do Laravel. E uma dessas pastas é justamente essa de config, tá? Dessas de config existe muitos tipos de configurações diversas aqui, que é muito interessante até você ter noção, tá? Caso você nunca tenha mexido aqui com o config do Laravel, também se quiser comenta aqui, pô, faz um vídeo aí sobre config, que de repente a gente prepara aqui algo especial aí sobre só configs, tá? E o que é importante a gente saber aqui? Essas configs do Laravel vai ter aqui, por exemplo, da aplicação aqui, que vão desde carregar o app name, né, que é o nome da aplicação, com o default, né, o app env, tudo isso aqui você pode reparar que está no env, ó. Então, é muito comum você ter uma configuração aqui, que ela carrega alguma coisa que está no env e puxa para ela. Então, ela fica armazenado nela essa configuração. E assim, de certa forma, né, a tendência é que com isso você consiga ter mais segurança na sua aplicação, porque vai estar isolado, né, essa camada, esses dados, esse pré-carregamento daquela informação, tá, daquela chave-valor. Também você consegue ter, de certa forma, uma otimização melhor deste recurso, tá? Então, porque até, inclusive, você, numa config dessa, como do app aqui, ó, o próprio Laravel já define, ó, se ninguém meter uma chavezinha lá, chamada app name lá no env, então o nome padrão é Laravel, tá? E aí, assim, o sistema nem vai ficar olhando o env, vai ficar olhando sempre a config. E a config geralmente está cacheada, né? E por ela estar cacheada, então ele nem olha o env, ele só olha na config e já pega o valor. Olha na config e pega o valor. Basicamente é assim que funciona uma config, tá? E aí, para isso, para a gente fazer esse teste, fazer esse benchmark aqui, eu já criei uma config minha aqui, que se chama cache or env, tá? E aí, basicamente, a gente tem aqui, ó, várias keys dispersas aqui, tá? Que todas elas aqui têm um valor padrão, estão sendo puxado do env, e caso não encontre esse valor, o valor dela passa a ser default, false, tá? Então, um valor false ali, caso não exista nada nessa chave. Cada uma dessas chaves aqui, ó, né, que estão em maiúsculos, inclusive essas chaves do env, elas estão aqui no nosso env. Então todo o nosso .env aqui está repleto aqui dessas configurações que estão aqui vinculadas aqui nessa config aqui de cache or env, ok? Ao todo foram 288 chaves aqui que eu criei, inclusive, beleza? Uma boa prática aí que você pode fazer também sempre que você for criar uma chave aqui no .env, utilize tudo caixa maiúsculo, tá? Caixa alta aqui, para configurar essa chave, tá? Então evite utilizar camel case ou outro tipo assim. E quando você for criar aqui, já dentro do config do Laravel, geralmente você vai criar tudo com case minúsculo, tá? Caixa baixa. Então, siga essa boa prática aí, né? Porque é através, por exemplo, dessa chave aqui, desse array, que a gente vai conseguir acessar essa configuração aqui de key teste 0, tá? Isso a gente já vai ver na prática ali. Mas, de começo, o que é importante você saber é justamente que a gente fez esse arquivo aqui, cache or env. Beleza? E então, a gente criou também um arquivo aqui de teste. Se você não sabe trabalhar com teste, até tem aqui no canalzinho aqui, vai ter uns cardzinhos aqui em cima, né? Vai ter um vídeo aqui falando especialmente aí de como você começa a utilizar testes ou a empregar testes na sua aplicação. Então tem
o vídeo ali bem do básico ali, que vai te ajudar, né, a implementar e a começar a utilizar testes aí na sua aplicação, tá? E aí aqui a gente criou um teste, eu deixei aqui na de feature mesmo, o Laravel mesmo criou aqui, e para mim tanto faz, não me importa essa posição nesse momento, tá? Aqui, nesse config versus env aqui, teste, o que eu tenho? Eu tenho aqui umas configurações gerais dele, tá? Que é, por exemplo, uma chave mínima, uma chave máxima. Isso aqui está atrelado justamente às chaves aqui que eu tenho, ó. A chave menor aqui vai ser a posição 0 e a maior é a 288, como eu mencionei para vocês. Além disso, a gente tem a config aqui, que seria a nossa chave de acesso à config, tá? E eu já vou falar disso para vocês. A gente vai ter também a env aqui, que é a nossa chave de teste, tá? Que aí a gente pode... é o início aqui, seria das nossas chaves que estão no env, tá? Por exemplo, aqui você pode ver que está KeyTest. Se você vir aqui no meu env aqui, você vai perceber que todos estão aqui com KeyTest aqui na frente, né? Então, perfeito, seria basicamente isso. E depois a gente concatena aqui, de certa forma, essas key. E aqui o número de interações, tá? Quando você executa os testes do Laravel, você consegue dizer a quantidade de interações, quantidade de tentativas de processo que vão ser realizadas ali. Inclusive, se você não sabe trabalhar com benchmark para teste aqui do Laravel, também dá uma olhadinha aqui em cima nos cards aqui, que eu tenho um vídeo exclusivo aí, né, ensinando a como utilizar aí os testes, o benchmark do Laravel, beleza? E o Optimize aqui, que é uma opção aqui que eu também vou mencionar para vocês. Mas basicamente ele vai ser um boolean aqui com true ou false. Aqui logo de cara eu já tenho aqui meu teste access_env, tá? E o que essa função faz? Basicamente que a gente dá um dump com o nome da função aqui, só para ficar exposto, né, dado um eco ali na tela ali com o que é a função que a gente está trabalhando, tá? E aqui eu tenho aqui se está ativo ou não o nosso Optimize aqui. No caso que está false, então ele cai aqui embaixo. Mas basicamente qual que é a diferença? Quando o Optimize está ativo, a gente vai utilizar o comando Optimize Clear, tá? Que é a mesma coisa se digitar PHP Artisan Optimize Clear. Tá? Não sei se você usa, se você já conhece esse comando, mas basicamente ele limpa todas as configurações aí que estão aplicadas na aplicação, tudo que está em cache ali, que o Laravel cacheou ali. Então ele limpa tudo, tá? Caso você não conheça esse comando, também eu tenho um vídeo aqui no canal aqui que falo dos principais comandos aí do Laravel, então também vale a pena dar uma olhadinha. Beleza, então eu tenho aqui o Optimize Clear. Aqui, se eu não quiser utilizar o Optimize Clear, a gente pode fazer uma limpeza bem específica. No caso aqui eu optei aqui por limpar o config e o cache, tá? Que é a mesma coisa também se rodar lá PHP Artisan Cache Clear, tá? Ou então rodar PHP Artisan Config Clear. Qualquer um dos dois aqui, quando você roda no terminal aí, tá? Beleza, então aqui eu só preparei esses comandos para ele executar e limpar o que é a via de vestígio ali, né, da aplicação, tá? E aí aqui eu setei sempre 6 key, tá? Todos os testes meus aqui que eu realizei, todos vão trabalhar em cima de 6 chaves, tá? E essas chaves, elas funcionam assim, ó. Ela vai pegar o env key, né? O env key é aquela key lá, KeyTest, que a gente setou lá em cima, tá? Que tem a ver justamente com a chave que está no começo aqui, a parte do início aqui da nossa chave, tá? E, além disso, ele vai pegar um range aí, um valor aleatório, tá? Entre o mínimo das key ali, que no caso é 0, e o máximo das key, que no caso é 288, tá? Então, basicamente, ele gera 6 chaves aleatórias aqui. A sexta chave, inclusive, eu gero já com o último valor, que é mais para ele poder mapear depois também se ele conseguiu acessar o último valor sem ter nenhum problema. Aí, aqui eu vou ter aqui um result benchmark, tá? Esse benchmark é justamente a parte do Laravel, do recurso do Laravel de benchmark, de comparação, de performance e tudo mais, tá? Isso aqui está disponível apenas a partir da versão 9.20, se não me engano, do Laravel, então é algo bem recente, bem novo dele ali, tá? E aí a gente tem o Measure aqui. Esse Measure aqui ele vai ajudar a gente a gerar um array com os resultados aqui da performance. Então basicamente ele vai dizer quanto tempo foi que ele demorou para executar o processo da Q1, quanto tempo ele demorou para executar o processo da Q2, tudo individualmente, tá? E depois desse array aqui, né, a gente tem aqui a quantidade de interações que a gente vai fazer. Aqui no caso a gente colocou 50 interações, então vai ser realizado 50 interações no teste, para daí conseguir a média, né, a prévia média aí de qual a performance realmente desse script aqui, tá? Aqui embaixo aqui eu tenho um dump desse result, tá? Que ele vai justamente mostrar ali a performance e tudo mais. Aqui eu tenho um dump para me validar aqui se a minha key test 0 foi acessada, se ela foi carregada, qual o valor que está lá. Porque às vezes pode ser que eu esteja aqui obtendo um valor nulo, né? E esse valor nulo pode ser por algum problema de configuração que eu fiz no meu env.
Então vale a pena às vezes eu dar uma olhadinha e checar ver se está certo minhas configurações, ok? E aqui eu tenho o key 1 aqui, que eu peguei a key que foi gerada aqui aleatoriamente, né? E exibo aqui qual foi o valor obtido com ela, tá? Então, bem simples aqui, depois eu separo. Essa mesma metodologia é empregada em todos os outros testes que eu tenho aqui abaixo, mas a gente já vai comentar os demais, tá? Antes disso, só lembrando aqui, ó, aqui eu estou usando uma função anônima, tá? Para cada um desses valores, que é justamente uma closure aqui. Essa closure ela vai usar uma chave de fora, né? Uma variável de fora, então por isso eu estou dando esse use key1, use key2 e tudo mais, tá? E, além disso, eu estou fazendo dentro dessa closure um if, tá? Esse if basicamente vai checar se a key, se o valor lá no env da key1 é nulo, tá? Ele está fazendo um is null aqui dessa chave. Por default aqui do env, aqui que a gente estava utilizando esse helper do Laravel para acessar essa chave no env, o default que a gente colocou é null. Então, se não existir nada lá no env, se ele não conseguiu acessar lá no env, né, ele vai ter o valor nulo. E nulo é nulo, né? Então, ele cairia como true aqui, e aí ele ia cair na nossa exceção aqui embaixo, ok? Aí, todas as linhas têm esse mesmo processo, tá? Sendo que, se cair nesse if aí, né, a gente vai retornar aqui uma exception, tá? No primeiro caso aqui, inclusive, eu até coloquei uma tratativa um pouquinho maior, que aí eu exibo um dump. Mas isso aqui a gente vai ver na prática por que eu precisei fazer isso aqui, tá? Mas é mais para mostrar aí uma verdade para vocês. E, em si, todos vão retornar uma exception, que ao retornar uma exception, o próprio teste morre, tá? O teste não continua a ser executado porque ocorreu uma exceção, tá? Então, todos aqui têm uma exceção. Se você quebrasse aqui linha por linha, tal, você ia ver que toda essa função está funcionando assim da forma que eu comentei para vocês, ok? Então, basicamente é isso aqui, né? Você percebe que aqui inicia essa chave e aqui termina ela aqui, tá? E o if está aqui, né? Com várias validações aqui. E a exception aqui dentro aqui, beleza? Então, sem nenhum problema. Lembrando que também se você tivesse as chaves aqui, ó, não tem problema, ia funcionar da mesma forma. Porque o if aqui, quando ele não tem chaves, ele vai pegar sempre a primeira linha abaixo, tá? Então, é isso que ele vai executar aí, o primeiro comando. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Beleza, então vamos executar o primeiro teste aqui. Eu deixei o comando aqui comentado aqui em cima. Vou vir aqui no meu WSL aqui. Bom, estou aqui no WSL. Eu já estou com o meu container Sail rodando, tá? Se você não sabe usar o Sail também, dá uma olhadinha aqui no canal, que a gente tem conteúdo disso. E aqui no Sail eu vou acessar o bash dele, tá? Que é basicamente o terminal aí dentro do próprio Sail, dentro do próprio container. E lá eu estou com a minha aplicação Laravel aqui, você pode reparar aqui que tem o app, bootstrap e tal, e tudo mais. E aqui eu vou rodar o comando direto, que é o php artisan test, -- filter, config, versus env test, test access env, tá? Que é justamente aquele teste específico lá que a gente está fazendo de acesso ao env, beleza? E aí, logo de cara, na primeira tentativa que eu fiz, a gente já teve um problema, ele já deu um erro aqui, já deu uma exception, tá? Aqui já deu a exception aqui de valor vazio, inclusive. Então a gente percebe que aqui na linha 47 aqui do nosso config env test, tá? Que é justamente na key1 aí do teste do env, ocorreu um erro. Esse erro aí é fruto justamente aqui do fato de ter sido um valor nulo no env. Então ele não conseguiu pegar um valor nulo. Aqui está aqui, inclusive, key test 136, tá? Só que o valor está nulo. Por que isso está ocorrendo? Basicamente está ocorrendo por alguma questão de cache ainda assim do Laravel, da aplicação do Laravel, tá? Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer com você na sua aplicação. Às vezes, na primeira tentativa, o env vai acessar, mas numa próxima acessão do env, você não vai ter resultado, você não vai ter sucesso, porque vai estar vazio aquele valor no env, tá? Então, esse é um risco, sim, que pode correr na sua aplicação em alguns momentos. Para corrigir isso, né, eu vou limpar aqui, vou dar um php artisan config clear, tá? Aí ele vai limpar as configurações do config e eu vou tentar executar novamente ele. E agora ele executa corretamente, tá? Mas por quê? Porque o Laravel, de certa forma, quando você acessa uma configuração dentro do env, ele acaba, de certa forma, configurando isso, gerando uma config, né, interna dele, que fica armazenada e cacheada, né, dentro do sistema. Então, às vezes, você não percebe, mas ele está puxando do cache, ao invés de puxar realmente do .env, tá? Então, fica esse alerta aí quando você utilizar diretamente aí para acessar uma variável no env, tá? Isso pode acontecer, algum problema sim, embora os testes, né, as keys estejam ok. Aqui, né, a gente já testou aqui, já executou o teste de access espaço underline env aqui, tá? E aí nesse teste aqui do env, a gente percebe que a performance, toda essa performance aqui é baseada em milissegundos. Então, a gente tem aqui ó, que ele demorou menos de 1 segundo, tá? E
esse menos de 1 segundo aqui dá em torno aqui de 6 milissegundos aqui para executar, né, para consultar essa aqui. 5, 6, né, milissegundos aí para executar essa aqui. Então, processo aqui altamente performático, né, você pode ver aqui que a latência muito baixa. E dentre as chaves aqui que a gente tem algumas de exemplo aqui para debug, né? A gente tem aqui a key texto teste 0 aqui, que é Oi, eu sou Goku, né? E a gente tem a key teste aqui 237, que aí está aqui um lorem y aqui escrito, ok? Então, primeiro teste executado sem problemas, rapidão aí, executou todo o teste e todas as interações necessárias. Se eu rodar novamente ele aqui, importante então fazer, ó, rodou, beleza, rodou de novo, tal. Tá rodando tranquilo, tá? Pode ser que volte a correr aquela exceção lá, como eu mencionei para vocês anteriormente aqui, ó, de justamente ele não ter nenhum valor, tá? É por isso que a gente fez esse teste de benchmark aqui para testar e ver, né, como que ele funciona, se está tendo resultado, se está sendo nulo ou não, né? Porque não adianta nada eu executar o teste aqui de consulta lá, se eu não estou sabendo se aquele valor que está lá no env, né, é um valor aceitável, né? Não é um valor nulo, né? Beleza? E esse aqui é o nosso teste para o env. Aí eu tenho aqui embaixo aqui um teste para o config e um teste para o config com cache, tá? Basicamente os dois são iguais, o que muda aqui é a parte dos comandos, tá? Aqui do config que eu estou executando ele sem nenhum cache, sem nada, tá? Meu objetivo é não ter cache, não ter configuração nenhuma carregada. Então por isso eu tenho ele aqui, o optimize clear, tá? Mais abaixo aqui eu vou ter o outro teste, tá? Que é com config cached. E aí aqui eu estou dando um optimize clear para limpar. Depois eu dou um optimize que dele carrega o cache, tá? E aqui ou utilizando, sem utilizar o optimize, né? Daí a gente tem aqui o config clear e config cache, tá? Para daí ele limpar as configurações do config e com o config cache ele vai pegar e vai cachear as informações para o config, tá? Então ele lê tudo que tem nos config e cacheia tudo. Ele busca todas as informações que precisar no env e cacheia dentro do Laravel, tá? Então basicamente é isso aqui que tem de diferente aqui. E aí você pode testar também com optimize ou sem optimize, tá? Os testes aqui. Você poderia copiar aqui, o comandinho está sempre aqui em cima aqui, ó, do teste, que é para você executar justamente só esse teste aqui. Então a gente pode testar aqui agora. Vou executar somente esse teste aqui, vou copiar ele, vou colar aqui, vou dar Enter. E olha lá, já tenho meu teste sendo executado aqui, né, com as 50 interações e tal, entre outras coisas aqui. Então ele executou rápido também, mas não tão rápido igual o outro, né? Aqui a gente levou 0.12 segundos para fazer todas as interações, né? Aqui a gente já levou 0.16, né? E se você perceber aqui, o benchmark aqui de cada acesso aqui, a gente percebe que ele é um pouquinho mais lento que o outro, né? Não é nada impactante assim, né? Mas a gente percebe aí que é um pouquinho mais lento sim você acessar diretamente do cache, tá? Só que, em contrapartida, é mais seguro, né, você acessar daqui. Outra coisa aqui, né, em si, todos os testes estão aqui, então você pode executar. Daqui a pouco a gente vai fazer um teste geral. Só que algo antes que eu tenho que mencionar é que, como eu estou utilizando aqui a interface de teste aqui do Laravel, a gente tem o nosso PHP Unity XML. E nesse arquivo PHP Unity XML, a gente tem aqui o nosso app-env, tá? Nesse app-env aqui, ó, está setado aqui como teste, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para você utilizar ele desta forma aqui, você precisa ter esse env aqui, .test, na sua aplicação, tá? Na sua raiz. Então, do mesmo jeito que você tem o .env, você vai ter que ter um .env.test, tá? Então, só isso que você tem que se alertar. Além disso, aqui você pode também alterar aqui o drive aqui de cache, tá? Aqui está array aqui. Então, deixa eu setar aqui também para reds. E aqui também tem parte de session, drive e tudo mais também que você pode alterar aí caso deseje, tá? Então, tem outras configurações aqui em si, mas só basicamente isso aí que era importante a gente mexer. E agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou tentar rodar o access env aqui, né, para a gente acessar o env aqui. Vamos ver se ele vai dar erro. Olha lá, deu erro aqui na configuração, tá? Que é justamente aquele erro que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Deixa eu ver aqui, se eu trocando para o Optimize, vamos ver se a gente consegue burlar esse erro logo de cara. Olha lá. E agora rodou, tá? Então, com o Optimize, ele acaba limpando os caches em tempo hábil ali, né? E aí, quando ele executa, já está tudo limpo, tá? Eu acredito que até esse problema aqui, que estava dando aqui, que eu mostrei para vocês, ocorra por quê? Porque quando você está rodando aqui, enquanto o Laravel está rodando esse comando aqui do config clear ou do cache clear, né? Ele está rodando ali de certa forma assíncrona. E por ele estar rodando assíncrona, o PHP não está aguardando essa resposta. E aí, quando ele tenta executar aqui, né, o que é muito rápido, no que ele tenta executar, o cache aqui está sendo limpo. Então, talvez é isso também que ocasione esse tipo de falha aqui, tá?
Então pode ser bem situacional aqui para o nosso problema específico. Mas quando eu rodo aqui com o Optimize Clear, o Optimize Clear ele leva um tempinho maior para executar. Posso ver aqui, ó, PHP Artisan Optimize Clear. E a gente vê, ó, que ele demora um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai ir de método em método aqui para limpar. Então ele vai limpar events, vai limpar views, vai limpar cache, vai limpar routes, vai limpar config e vai limpar compiled. Então ele limpa várias etapas aqui da aplicação, tá? Algo interessante também que você pode utilizar, ó, é o PHP Artisan About, tá? PHP Artisan About aqui faz com que você veja uma prévia aí de como está a sua aplicação, né? E se ele está utilizando cache ou não para algum tipo de configuração. Então você consegue perceber aqui, ó, por exemplo, minhas config está cacheada ou não? As routes estão cacheadas ou não? Minhas views estão cacheadas ou não? Então você consegue, né, através do PHP Artisan About, também ver isso, tá? Isso aqui também, na versão 9 do Laravel, anteriormente não tinha esse recurso aqui. Visto tudo isso aqui, então, visto aqui do nosso env.testing, tá? Que ele é igualzinho ao nosso env, só muda que ele vai ter um ponto teste no final, tá? E visto aqui a questão do nosso PHP Unit, então agora a gente já pode executar aqui o nosso teste geral, tá? E eu vou passar através dos 3 métodos meus. Então, vou acessar o AccessEnv, vou acessar ali embaixo ali o config e vou acessar o config cache, tá? Para isso, eu vou rodar o teste propriamente dito. Vou limpar aqui a tela, né? E vamos rodar ele. PHP Artisan Test, menos filter, igual a config versus env testing. Pronto, executamos ele aqui. E aí, vamos reparar agora na performance, ok? Meu primeiro teste eu tenho aqui, tá? Passando aqui pelo teste AccessEnv. Nele aqui a gente tem um array, e aqui a gente tem já os valores aqui da performance, aqui, que foi uma média que a gente pode visualizar aqui, seria de 0.006 aí, né, que seria 6 milésimos aí, a performance para executar cada um deles. Então, muito rápido, tá? Aqui embaixo aqui eu tenho aqui alguns testes para ele, então a gente já percebe que os testes que rodaram, então ele tem informação realmente, ele conseguiu carregar e tudo mais. Aqui eu já tenho um teste que acessando as config. Esse ao acessar as config aqui, ele está limpando as config antes de executar. E em razão disso, né, a gente pode ver que a performance dele até foi bem semelhante aqui ao do AccessEnv, tá? Mas não foi igual, né? Você pode ver aqui que ele chega às vezes até de ser um pouquinho, quase o dobro aqui, né, de diferença para ele. Por quê? Porque o config, aqui neste caso, ele tentou achar no config, aí quando ele vai no config, a configuração não está cacheada, o config não foi cacheado na aplicação. Por ele não ter sido cacheado na aplicação, ele não tem o dado, então ele tem que consultar lá no env. E aí quando ele consulta no env, ele demora mais um tempinho para consultar no env, para daí obter o retorno. Então meio que ele faz 2 vezes o serviço dele, tá? Ele acaba demorando um pouco mais por justamente isso. Ele tem que bater no config ele vai ver que ele não tem, e aí sim ele vai bater lá no env, para daí ele receber o dado, e aí sim tratar e exibir, retornar esse dado. Então, por isso aqui que o teste access config aqui acaba sendo um pouquinho mais lento nesse cenário aqui, tá? Aqui embaixo que a gente já vê aqui o do config cached, tá? Que aqui basicamente foi rodado um cache antes ali, né? Um optimize cache para cachear todas as informações antes de ser executado, tá? E aí a gente consegue perceber aqui a diferença de performance, tá? Aqui eu até vou testar mais novamente, só que eu vou tentar sem o optimize clear, só para a gente ver se tem alguma diferença gritante nele. Nosso probleminha lá atrás lá voltou a aparecer até, tá? Justamente, novamente, né, na linha 47, que é justamente o nosso teste aqui do AccessEnv, tá? Então deixa eu dar um PHP Artisan Optimize Clear aqui. E vamos executar novamente. Olha lá, executado novamente. A gente percebe que mesmo dando um clear aqui na nossa última config cached aqui, ele acaba não tendo uma diferença gritante aqui na performance, tá? Então vamos recuperar aqui. Pronto, recuperado ali o clear. Vou rodar novamente. Aí novamente deu erro ali no nosso acesso ao env, tá? Então isso aí é uma coisa também que você pode se preparar, porque às vezes pode acontecer esse tipo de erro aí. Você vai tentar acessar o env e não vai conseguir, tá? Pode ser que o momento inoportuno, pode ser vários fatores ali que podem impossibilitar isso ou até não retornar o valor que você deseja, tá? Então, vou limpar aqui. Vamos rodar novamente nosso teste. Rodou tudo perfeitamente, tá? E aí a gente consegue perceber de novo aqui nas performances, né? Ó, por exemplo, aqui do cache, aqui, do sem cache, você vê aqui que a distância aqui ficou em 0,07, né? Então não é tão diferente daqui. Só que quando esse dado está cacheado, aí ele já aumenta mais ainda essa demora, tá? Você pode ver aqui que ele praticamente dobrou aqui comparado ao acesso direto ao env, tá?
Isso acontece, né, porque, de certa forma, acessar a config aqui com o cache vai te trazer uma abstração maior na aplicação. E isso vai trazer um pouquinho mais de delay nessa consulta. Só que você pode ver que isso aqui, isso aqui é irrisório na sua aplicação. Isso aqui praticamente você não vai perceber essa diferença aqui, tá? Na prática mesmo, essa diferença quase não vai existir. Você nem vai sentir falta. Não vai ser isso aqui que vai dar um gargalo na sua aplicação. Então, o que a gente pode concluir aqui é que tanto utilizar o env ou utilizar o conf não vai te trazer realmente um ganho de performance, tá? Não vai mudar nada. O que vai mudar realmente é que, utilizando o config, você vai conseguir acessar de certa forma esses dados cacheados sem depender do env, tá? Com isso ele vai estar de certa forma mais disponível, porque mais gente pode estar lendo esses arquivos ao mesmo tempo, porque às vezes eles vão estar até inclusive no heads ali cacheado, tá? E com isso vai aumentar a disponibilidade desse dado, comparado a uma file, né, que às vezes pode ter problemas de performance aí, quando você está falando de tipo 50, 60 scripts acessando esse mesmo file ao mesmo tempo, tá? Mas, né, esse daí é uma pequena diferença aí que você pode ter, né, na prática. Além disso, também, se você utilizar algum tipo de configuração para você encriptografar o env, pode ser que essa performance tua aqui fique mais lenta, tá? E aí, com isso, o config começa a ganhar performance, começa a ganhar recursos aí. Porque o config aqui, neste caso, já armazenaria o dado, né, desencriptografado, já preparado para ser executado. Então, isso pode acontecer, tá? Aqui nesse cenário, a gente não testou aqui com o env criptografado, né? O código que a gente fez, todo desenvolvido aqui, vai estar disponível no GitHub, então você pode acessar lá, pode consultar, pode utilizar isso a seu favor, beleza? Pode até aplicar outros testes aqui, mas, inclusive, se você fizer um teste aí com o env encriptografado ou decriptografando ele, né? Você pode comentar aqui se você teve maior ganho ou não de performance, beleza? Mas, basicamente, em resumo, né? A diferença é que, ao utilizar o config, você ganha uma abstração maior na sua aplicação, e além de ganhar uma abstração maior, você vai ter um dado cacheado, tá? Um dado que vai estar já armazenado na própria aplicação ali, né? E está, de certa forma, um pouco mais seguro, né? Um pouco mais tratado do que está propriamente dito direto no env, tá? Eu posso ver aqui, ó. Inclusive aqui no nosso cache que a gente percebe, como a gente rodou o último teste, era para cachear, né? A gente percebe que a gente tem configs já cacheados, tá? Tanto config como roots, porque a gente rodou ali o PHP Artisan Optimize, né? No final ali do nosso processo, como último script do teste aqui, tá? Então, espero que tenha esclarecido para você aí a diferença aí, que basicamente não existe, né? É mais questão de segurança mesmo, né? Que você vai ter e vai ganhar utilizando o config ali, tá? No mais aí, comenta aqui para baixo que se você já sabia dessa diferença, se você já esperava, ou se você tem alguma outra sugestão aí de benchmark para a gente estar realizando aqui no canal, ok? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.